aparecendo aí, né? Tá aparecendo. E a gente já está gravando também. Então Pode tá. começar quando tu quiser, tá, Ju? Tá bom. Então, boa noite a todos. Seguindo aí como a Fê disse, né? Eu vou trazer algumas escalas de avaliação cognitiva e capacidade funcional. Quando eu estava organizando a apresentação, assim, na verdade é uma infinidade de escalas de avaliação que tem, né? Eu trouxe algumas, né, para trazer assim para o grupo, né? Mas na verdade tem muito mais do que isso para muito mais casos, né? Há muito mais patologias, enfim, né? E acho que vale lembrar aquele site que a Duda até comentou na reunião passada. Eu botei aqui embaixo na minha apresentação, né? Que é o Rehabilitation Measures, que ele tem, se a gente coloca assim a patologia que a gente quer saber qual escala utilizar, aparece as escalas que são validadas para aquela patologia. Então, AVC, Parkinson, enfim, todas as demais, né? Então, as que eu vou falar aqui hoje, então, é o índice de Bartel, a escala de Katz, a escala de Layton, o ranking, o estado funcional pós-Covid e uma avaliação que não é de funcionalidade, mas ela é de mobilidade, que ela faz parte da realidade aqui do Moinhos. Eu quero trazer para compartilhar com vocês que ela é uma escala de mobilidade bem simples, que eu acho que vale a pena eu apresentar ela para vocês. Assim como também vou trazer duas medidas físicas que afetam a funcionalidade. Então, vou falar um pouquinho sobre a dinamometria de preensão palmar e a dinamometria de músculos periféricos. E escala de avaliação cognitiva, então, vou trazer duas, que é o MoCA e o Mini-Menta. Eu não tenho experiência com todas elas, né? Algumas sim, mas não com todas. Então, muito é do que eu pesquisei. Se alguém já tiver aplicado, quiser compartilhar, né, no meio da apresentação, no final, a gente pode ir conversando, né? Se quiser falar da sua experiência aplicando essas escalas, fica à vontade, né? E também os dados que eu vou trazer de como elas são apresentadas nos artigos, assim, também podem, quem quiser colaborar também, assim, porque a minha compreensão dessas tabelas, ela está se aprimorando agora que eu voltei a ter mais contato com isso, né? Então, fiquem à vontade para colaborar também. Então, o índice de Bartel, ele foi validado em 1965 por Marrone e Bartel. Ela foi validada e adaptada em 1995 por fisioterapeutas. Ela é uma medida quantitativa. Ela se aplica, então, por meio de um questionário, mede o grau de independência nas atividades de vida diária. São 10 atividades de vida diária básicas, onde a pontuação ela varia de 0 a 100. A população que pode ser avaliada com esse índice, então, são os idosos, indivíduos com AVC, com esclerose múltipla, Parkinson, Guillain-Barré, polineuropatia. A pontuação, então, ela varia de 0 a 100, como eu disse anteriormente, né? Quanto mais alto o valor da pontuação, mais independente é o indivíduo. E ele tem pontuações que são graduadas, né? Então, pode ser grave, moderado, leve ou totalmente independente. Aqui está, então, o índice de Bartel, né? Então, ele fala a respeito da alimentação, do banho, vestuário, higiene pessoal, se o paciente consegue evacuar e urinar, se consegue ser continente ou não, se consegue ir ao banheiro, transferência da cadeira para a cama, deambulação e escadas. Ela é um índice uma escala bem ampla, assim, porque ela pergunta todas as atividades básicas de vida diária, né? O que difere um pouquinho, depois quando eu for falar da CATS, vocês vão ver o que ela difere um pouquinho, né? Que essa é mais completa do que a CATS.
Então, como que ela é apresentada nos artigos, né? Nesse artigo aqui, então, eles fazem uma relação do índice de Bartel com a escala de Rankine em pacientes com AVC agudo, né? Então, aqui, qual é a correlação que eles fazem, né? Nessa linha de baixo aqui tem o Rankine e nessa linha vertical tem o Bartel. Então, quanto mais independente é o paciente, menos grave ele é, mais funcional ele é, né? Mostrando aqui no índice, no ranking, ele faz essa correlação. Eu entendi dessa figura que ela demonstra isso, né? Quanto mais independente o paciente, mais o ranking dele é melhor ou pior, né? E aqui tem as variações, né? Nessas caixinhas aqui, nessa linha para baixo e para cima, é a variação do índice de Bartel, por exemplo, desses indivíduos aqui que tem o ranking classificado como 4. Geralmente, né, Ju, o Bartel e o Rankine são escalas muito utilizadas em hospital, né? Uhum. Não sei se vocês usam lá no Moinhos. A gente não usa de praxe, mas pelo tempo que acaba... Elas são rápidas de aplicar. O Rankine a gente usa, o Bartel não. Uhum. Não na prática diária. Tá. Porque na Santa Casa ali, em vários hospitais ali, eles acabam utilizando os dois. E eles se complementam muito, né? Então, esse tipo de escala é legal de fazer essas correlações, e geralmente elas aparecem essas correlações positivas, assim, que realmente, como tu falou, quanto mais independente, melhor também vai ser a graduação no ranking, né? Uhum. E essas variações que tu falou nada mais é do que o desvio padrão, tá? Encontrado. Esse risquinho para cima, o risquinho para baixo, é a maneira que eles colocam o desvio padrão que deu através da média, tá? Tá. Ó, a Pri tá colocando que no Conceição usamos... Ai, não peguei ali agora. A gente usa IMS lá no Conceição, que é uma bem simples, assim, sabe? Que tu consegue avaliar só no atendimento mesmo, que daí tu vai pontuar, tipo, ali, se ele ficou deitado ou se ele sentou. Daí, cada coisa que tu fez, ele ganha uma pontuação. Qual que é essa? A IMS? A IMS, isso. Ah, tá. Aqui a gente usa essa na UTI, na unidade de internação, não. Ah, sim, é que eu trabalho em UTI lá. Lá também é. Na unidade de internação a gente não usa essa porque ela é mais para UTI, né? Isso. Tá bem. Peraí que eu vou entrar no celular também, porque daí se alguém falar alguma coisa ali no chat, eu posso ver também. Então, aqui é um outro estudo que fala do índice de Bartel. Deixa eu só me lembrar aqui. Que eu fui fazendo, e daí algumas coisas eu não anotei. Então, o índice de Bartel como indicador de desfecho em pacientes idosos, né? Eles queriam saber o índice de Bartel durante a internação desses indivíduos. Então, qual o grau de dependência desses indivíduos no momento da internação? Deixa eu só ver o que tem aqui na tabela 2. E queriam saber também, eu não escrevi aqui o objetivo do estudo, mas eles queriam saber também se o paciente tivesse um grau de funcionalidade melhor, ele teria menos comorbidades e menos tempo de internação também. Então, nessa tabela aqui, que é a tabela 1, que eles mostram os dados demográficos, eles mostram aqui, então, a mediana do índice de Bartel na internação. Então, a mediana de todos os pacientes internados que eles avaliaram, né, foi de 60. E o grau de dependência em todos os indivíduos no momento da internação. Então, era um N bem grande que eles tinham, que é um N de 13.484 pacientes.
onde eles daí depois dividiram em dependência grave, moderada ou baixo grau de dependência, né? Então, quantos pacientes estavam em cada nível de dependência funcional? Porque são diversas maneiras que dá para a gente apresentar a Barthel, né? Pode ser só como valor bruto, assim, em frequência mesmo, e daí geralmente aparece na tabela de caracterização da amostra, né? Isso Ou aí. então fazendo correlações com outras escalas avaliativas, né? Isso aí. Essa é uma outra forma comparada com aquela que eu mostrei antes. E daí na tabela 2, então, eles fazem... eles categorizam de acordo com aqui o grau de dependência desses pacientes, de acordo com outras variáveis, né? Então, o tempo de internação hospitalar, quantos foram a óbito, se tiveram alta, se foram para casa, a idade, né? Então, por exemplo, aqui, ó, os pacientes que tinham menos dependência funcional, nessa primeira linha aqui, os pacientes tinham menos dependência... Dá para ver a minha setinha ali? Ah, dá. Os pacientes tinham menos dependência funcional, então eles permaneciam menos tempo internado no hospital. E os que tinham mais dependência permaneciam mais tempo. E assim eles fizeram também em outras situações aqui, né? Em outras patologias, idade. Fizeram uma caracterização desses indivíduos. Isso aí, bem legal. Eles usaram o Barthel para categorizar a amostra. Então, a partir dos índices de Barthel, ali eles categorizaram com as outras variáveis que eles estudaram. Que também é uma outra maneira de fazer. Isso aí. Agora, falando um pouquinho da escala de CARES. O que ela avalia? Ela também avalia atividades básicas de vida diária. Ela foi proposta em 1963 em pacientes hospitalizados e na comunidade. Ela segue uma ordem cronológica do declínio funcional. Ela é validada e traduzida por português. E a população em que ela é utilizada são idosos e a população em geral. E essa escala, então, o score vai de 0 a 6. E quanto menor, mais independente é o indivíduo. A limitação dela, que eu comentei antes, é que ela não avalia deambulação, né? Aqui tá um pouco pequena, foi difícil botar as escalas, assim, algumas eu até não botei na apresentação para poder enxergar bem, mas assim, aqui ela avalia tomar banho, vestir-se, uso do vaso, transferência, continência, alimentação. Então eles falam que isso é uma ordem cronológica de perda funcional, né? Tu inicia primeiro com dificuldade de tomar banho, depois vestir-se, enfim. Aí, como que eles apresentam aqui nesse artigo? Então, eles fazem também uma correlação entre o índice de Barthel, só que aqui com o índice de CATS, né? Quando os pacientes são admitidos na UTI e depois da alta da UTI. Então, aqui eles estavam um índice de CATS. Não, peraí, só um pouquinho. Aqui é o índice de Barthel, tá? Então, o índice de Barthel, quando eles foram admitidos na UTI, ele era melhor do que quando eles saíram. Quando saíram com alguns déficits. E o índice de CATS também. Eles, quando entraram na UTI, antes, né, conseguiam fazer algumas coisas, depois que saíram, passaram a ter a perda da funcionalidade. Aí aqui, um minuto. Aqui eles fizeram uma correlação entre os... Ah, não, eles colocaram em gráfico. Me ajuda aí nas figuras. Eles colocaram uma figura... Eu não consigo, Ju, eu não consigo ler. É pequeno, né? Deixa eu ver se eu consigo aumentar.
Eu devia ter umas coisas que eu não escrevi, achei que eu ia me lembrar e não me lembrei. Aumenta mais um pouquinho. Nem que ela fique de todo o tamanho do slide. Conseguiu agora? Agora sim. Ui, peraí. Ai, que eu deixei esse aqui, ó. Na verdade, é uma curva de caracterização só, né? Das duas escalas. É uma outra maneira de você expressar os valores, assim. Eu acho Então, que eles falaram a mesma coisa que falaram aqui, só que de uma forma diferente isso. nessa aqui, né? Isso, caracterizando em forma de curva, entende? É uma caracterização em curva que a gente chama, assim. Justamente para ver se as curvas seguem o mesmo delineamento, assim, né? Então, assim, existe uma correlação positiva quando essas curvas elas têm o mesmo comportamento, né? Então, quando uma curva segue um tipo de comportamento diferente de uma outra, a gente acaba dizendo que eles não têm um comportamento, uma correlação positiva. Então, é só uma maneira diferente de expressar, assim. É uma caracterização em curva. Mas é o mesmo dado que você trouxe ali no outro slide. Então acaba tendo uma correlação, né? Porque elas estão parecidas. Sim. Que é isso aí que é real, né? CATs e Bartels são muito utilizadas no hospital. E como tu falou, elas diferem pouco, né? Só que com certeza a Bartel é sempre mais, né, que eu sei, ela é sempre a mais utilizada, assim, CATs, como tu disse, falta, né? Faltam alguns itens Ela é mais importantes. frágil, É assim. mais frágil, é. Mas tem que fechar, né? Então, os mesmos dados que tu encontra numa tem que fechar com... Elas têm que ser correlação, elas têm que se correlacionar. Elas têm que demonstrar a mesma coisa, porque senão não tem lógica, tá? Isso aí. Então, seguindo a escala de Layton, ela também avalia atividades de vida diária, porém as atividades instrumentais de vida diária. Ela é traduzida e validada para o português, também é utilizada em idosos e população em geral. O score, então, vai de 7 até 21, onde 7 é o paciente, o indivíduo mais dependente, e 21 o mais independente. Ele pode ser categorizado como dependência total, dependência parcial ou independência. Tá bem pequena, né? Eu vou aumentar aqui. Então, aqui, ela fala, então, em relação ao uso do telefone, em relação à viagem, em relação à realização de compras, preparo das refeições, trabalho doméstico, uso de medicamentos e o manuseio de dinheiro. Então, depois se faz a soma e se chega ao dado final, né? Esse estudo aqui, então, ele traz uma comparação das atividades de vida diária instrumental no declínio de idosos em 2008. Então, essa pesquisa ela é bem longa, é um estudo longitudinal, né? E então eles fazem a comparação de como esses indivíduos eram em 2007 e como eles estão em 2018. Então, nessa linha aqui amarela que eu destaquei, a média. Quer falar alguma coisa, Fê? Não. Eu só queria fazer uma observação, mas termina, pode terminar. A média, então, do valor da escala em 2007 foi 18,52 e em 2007 e em 2018 foi 17,41. Então, o declínio ele não foi não foi significativo, né? Pode falar, né? Não, era isso que eu queria fazer essa observação, que eles perderam pessoas também ali, né? Um N de 129 foi aproximadamente para 105, né? 105. Nesse meio tempo. Isso. Até que não perderam muita gente, não, assim. Até que Nessa não faixa por etária. tanto tempo, né? Mas,
interessante, tiveram uma perda bem pequena em relação a esse instrumento. Eu só não me recordo, acho que não tem aqui a idade, eu não estou vendo, eu não me recordo agora a idade. Qual foi a idade inicial deles? Enfim, eram idosos, acima de 60, né? Com certeza devia ter ali 60, 60 e poucos, e aí passou 11 anos, né? Foram para 70, 70 e poucos, assim. Mas mesmo assim perderam um pouco. Interessante esse artigo. O que pode acontecer também é a maneira como se expressa esses instrumentos, né? Que isso é uma coisa legal. Ou apresenta o valor como um todo, assim, do instrumento, como ele fez aqui, mas em alguns artigos a gente vê ele simplesmente apresentado de uma maneira bem descritiva, assim. Então, apresentando, volta um pouquinho lá volta um slide, por exemplo, assim, ó, ele desmembra, né, o instrumento. Então, ele vai te dar o dado em relação ao telefone, em relação às viagens, em relação ao preparo de refeições, em relação ao trabalho doméstico. Então, geralmente, para se chamar um pouco mais de atenção, às vezes se desmembra, porque no valor total, às vezes não se encontra diferença. Mas, às vezes, em alguns instrumentos de vida diária ali, eles podem encontrar diferença, entendeu? Então, esse é um ponto bem importante, às vezes, de não colocar o valor total, mas de desmembrar, porque em alguns vai aparecer diferença, em outros não. E aí, quando tu coloca tudo no mesmo saco, vai dar um valor que não dá significância, né? O score final não muda às vezes, né? É isso aí. E aí Mas em alguma atividade específica isso acontece no MOCA. Em outras escalas acontece isso também. Então, é interessante sempre desmembrar, até para chamar atenção, às vezes, do estudo, né? Então, geralmente a orientação é de não colocar o score total, assim, é de fazer esse desmembramento, tá? Mas acho que nesse aqui eles não fizeram, acho que não tinha. Bom, o ranking é uma escala bem conhecida, né? Uma classificação. Ela é uma classificação de resultado global em um único item. Ela foi desenvolvida em 1957, ela tem 5 níveis, e depois, em 1988, surgiu o ranking modificado, que incluiu a condição de óbito, né? Então, ela varia de 0 a 6. Ela é amplamente utilizada em pacientes com AVC e também pode ser utilizada em casos de TCE. Então, 0 é o paciente sem sintomas e 6 é óbito, né? Enfim, a gente acaba usando de 0 a 5, né? 6, na verdade, em pesquisa a gente usa, porque alguns pacientes vão a óbito, né? Então, nesse estudo aqui, como é que eles trouxeram o ranking? Ele foi um estudo randomizado, que foi feito um crossover da posição da cabeceira no pós-AVC. Então, foi um N bem grande, de 11 mil pacientes, em 114 hospitais de 9 países, onde 56 hospitais eles eram randomizados para iniciar com a cabeceira reta e depois eles ficavam com a cabeceira elevada. E o outro hospital iniciava com a cabeceira elevada e finalizava com a cabeceira reta. Eles tinham que manter 24 horas a manutenção dessa posição e ela era instituída precocemente. O que eles queriam com esse estudo? Eles queriam saber se haveria um aumento da mortalidade desses indivíduos se a cabeceira fosse elevada ou não, para saber se logo após o AVC agudo poderia ser, o paciente poderia levar cabeceira, enfim, sentar na poltrona, se isso não geraria, não levaria a óbito, né? E o resultado foi assim positivo, que independente se o paciente ficou com a cabeceira elevada ou com a cabeceira reta, não aumentou a mortalidade, né? Que a mortalidade foi a mesma nos dois grupos. Que loucura, né? Fazer esse tipo de abordagem. Fiquei interessante, né? Porque tu imagina se realmente tivesse alguma comprovação de que a cabeceira pudesse trazer, até pelo aumento da pressão intracraniana, não sei. Isso, né? Era essa a dúvida, né? Tem muitos neurologistas, muitos neurologistas que recomendavam com a cabeceira reta e tal, né? E daí não podia fazer a mobilização precoce. Uhum.
Interessante é o risco, né, das pessoas que foram no estudo, mas tudo bem. Nesse outro estudo aqui, então, de mobilização precoce também, os indivíduos, eles eram mobilizados em até 48 horas após o ictus. Então, tinha o grupo mobilização precoce e o grupo controle. O grupo mobilização precoce, então, fazia fisioterapia 5 vezes na semana, 30 por 30 minutos, saía do leite de forma precoce. E o grupo controle fazia a rotina do hospital de acordo com a prescrição médica. Esse estudo até foi feito no Clínicas. E então aqui eles trazem, né, a classificação de ranking desses indivíduos do grupo intervenção e do grupo controle, 3 meses, eles tiveram acompanhamentos até 3 meses após a alta, né? Então, não teve nenhuma alteração significativa no ranking desses indivíduos que fizeram fisioterapia mais precoce e os que não fizeram. Mas houve uma tendência à melhor recuperação funcional em 90 dias no grupo que fez tratamento. Então, que apresentou 33% apresentou mínima ou nenhuma capacidade no grupo de tratamento, comparado com 7% no grupo controle. Estatisticamente, não foi significativo, era um N pequeno. Deixa eu ver se aqui aparece o N. Aqui. 18 e 16 e o grupo controle 19 e 17. É uma tendência importante, com certeza se aumentasse um N, eles iam encontrar alguma coisa, né? Possivelmente. Uhum. Ele foi um estudo piloto, esse aqui. De que ano é esse artigo, João? Esse é de 2015. Tá. De ranking é isso. Então, agora, com o Covid, né, surgiu uma escala, que é o estado funcional pós-Covid. Ela é uma escala que ela ainda não é validada aqui no Brasil. Ela, claro, né, está em construção, assim, né? E como é que eles estão no processo de validação? Tem um grupo de estudos que está no processo de validação da escala. E essa escala ela varia de 0 a 4, onde 0 é um indivíduo que não tem nenhuma limitação funcional, e 4 quando tem limitação funcional grave, e tem M, que é morte, né? Não entra em números na escala. Como é que faz para aplicar essa escala? Então, ela pode ser auto-aplicável ou alguém pode aplicar, né? Então, daí, aqui é o fluxograma de aplicação da escala. Então, pergunta, né? Você consegue morar sozinho sem qualquer assistência de outra pessoa, sim ou não? Aí vai seguindo o fluxograma conforme ele vai respondendo, né? Então, quanto menos, mais dependente, maior o grau de dependência, né? Quanto maior o número, maior o grau de dependência. É difícil falar isso, gente. Uma coisa que o pessoal poderia, para facilitar as pesquisas, enfim, era de seguir uma padronização, né? Por exemplo, quanto menor o número, mais dependente, pior o paciente está, e conforme vai aumentando o número, porque isso confunde muito, assim. Tem muitas escalas e elas são completamente diferentes em relação ao score de interpretação, assim. Seria interessante uma padronização, né? Claro, agora não é mais possível, mas isso confunde muito, e confunde no artigo, às vezes, quando a gente coloca muita informação, tem que, às vezes, voltar 1000 vezes para ler, para realmente lembrar, não, mas qual é o... Por isso que quando a gente expõe os valores desse tipo de instrumento nos nossos artigos, não adianta nada falar que passou de tal para tal número. A gente sempre tem que, tanto nos resultados quanto na discussão, trazer a informação assim, o paciente ficou mais independente, o paciente ficou melhor, por exemplo. Não dá nunca para... Porque senão o leitor tem que voltar lá na metodologia e, qual é a escala mesmo? Então quanto maior, mais dependente. Então daí volta lá na... Então a gente sempre tem que fazer essa interpretação para o leitor, tá? Isso é uma coisa bem importante, assim. Não adianta dizer que passou do grau tal para o grau tal, porque a pessoa não vai decorar, né? Fica uma leitura cansativa, porque tu tem que ficar voltando, né? Isso aí. Por isso que também na hora que a gente escreve os resultados,
Tu vai dizer, claro, que passou de tanto para tanto, mas o mais importante é fazer essa interpretação para o leitor, tá? Bom, então tem alguns artigos que, mesmo ela ainda não sendo validada, já trazem esse dado, né? Então, aqui a característica dos indivíduos divididos pela classificação, né, da escala de estado funcional pós-Covid. Aqui eles classificam de acordo com o nível... De acordo com o grau da escala, né? Então, os indivíduos que estão no grau 0, aí como que é a característica deles, no grau 1, no grau 2, no grau 3, trazem a caracterização da amostra nos níveis da escala. Ju, essa escala tu não usou no teu trabalho? Essa não, porque ela não está validada aqui ainda. Tá. Mas ela é bem fácil de com os transpor dados os que eu dados, tenho, né? de transpor os dados. Uhum. Quem sabe ela vai ser validada até o... Porque essa ideia, assim, ó, de como né, tu está demonstrando os dados é uma coisa interessante, às vezes, de fazer a tua caracterização. Às vezes, pegar por alguma escala e caracterizar o resto da amostra por ela, entende? É uma ideia bem legal de se fazer. É uma coisa que os artigos estão fazendo bastante, então fica a dica aí. Me lembra quando tu for rodar até os dados da gente tentar fazer assim, entende? Tá. Porque daí isso linka melhor com a função, né? Que é o que a gente está querendo ver, tá? Sim, fica bom de ver isso, né? Uhum. Tá bem. E aqui também, aqui eles trazem a escala, essa escala de estado funcional comparada com outras escalas, tá? Então, eles fizeram correlação, e daí, Fê, aqui tem a ver com o que a gente estava com algumas que eu apliquei, né? Eles fazem correlação da escala do estado funcional pós-Covid com SF36, com MRC, com teste da caminhada de 6 minutos e com a escala de ansiedade e depressão. E se observou uma alta correlação com vários questionários, tornando então a escala de estado funcional uma ferramenta rápida e global para avaliar limitações funcionais relacionadas a vários sintomas persistentes após a pneumonia por Covid-19. Ó, isso aí tu tem que fazer, hein, Ju? Fica a dica. Fica a dica. É verdade. Aí aqui, então, essa escala de mobilidade que a gente usa aqui no Moinhos, né? Ela ainda não é validada, por isso que ela ainda também está em processo de validação, mas para usar nas unidades de internação, a gente achou que era mais adequado do que a IMS, né? Então, ela varia de 1 a 8, onde 1 é o paciente mais dependente e 8 é o mais independente. Como é que a gente faz aqui, né? Deixa eu até ver. Aqui a gente diariamente preenche esse dado para saber se o paciente caminha ou não, e daí com isso a gente define se ele precisa de fisioterapia 1 vez ao dia, 2 vezes ao dia, enfim, quantas vezes ao dia precisa, baseado na mobilidade, né? Claro que a domicílio não é tão... talvez ela não seja assim tão clara, né, em clínica, domicílio, mas é uma escala interessante para enxergar qual é a condição de mobilidade do paciente. Então, o objetivo desse estudo aqui foi determinar se um projeto de melhoria da qualidade de promoção de mobilidade multidisciplinar aumentaria a mobilidade do paciente e reduziria o tempo de permanência hospitalar. Então, o que eles fizeram? Inseriram tipo uma cultura de mobilidade no hospital, onde começaram a classificar todos os pacientes e acompanharam eles por 12 meses. E 12 meses depois, a ideia era ver se as pessoas se os pacientes internados estavam sendo mais mobilizados do que quando não tinha essa classificação dessa escala. Então, após o projeto de acompanhar a mobilidade desses indivíduos, aumentou o número de indivíduos com mobilidade mais alta. E após esse projeto também, menos indivíduos tiveram declínio da mobilidade. Então, nessa primeira linha aqui, mostra quantos estavam no nível 6, 7, 8,
lá no início, antes deles inserirem essa escala e essa cultura da mobilidade, e depois de um ano, quantos estavam no grau 6, 7, 8. Então, claro, fica a dúvida se eram pacientes menos graves ou se as pessoas começaram a tirar mais os pacientes do leito, né? E aqui falando também do declínio e da melhora funcional, no início, então, 151 tiveram um declínio funcional significativo e aqui passou para 69 depois de um ano dessa inserção, dessa cultura de mobilidade. Sabe que isso é uma boa estratégia, né? No estágio ali na Santa Casa, eles também se baseiam, mas não por essa, né? Outra escala de mobilidade. E querendo ou não, eu sei por causa dos alunos do estágio lá, a pergunta é sempre em função da escala de mobilidade, assim. E aí a gente vê de longe, assim, que os alunos, às vezes, não, por medo, enfim, por insegurança, não iam tirar aquele paciente do leito e pela escala de mobilidade, né, tem que retirar. Então, é uma boa estratégia, às vezes, e um parâmetro para o profissional que está atuando com ele saber se deve tirar ou se não deve, né? E eu não sei há quanto tempo que vocês estão com essa escala de mobilidade ali no Moinhos, mas há um tempo atrás que a gente fazia estágio na Santa Casa, não tinha essa conduta ali. E agora, sim, é muito legal, porque daí os alunos, os profissionais, todo mundo, o parâmetro é a escala de mobilidade, para ver, né, o que vai decidir, o que vai ser feito com esse paciente ali durante aquela sessão. Sim, porque tu vê até onde que ele já chegou. Se ele já chegou até lá, como é que eu vou fazer menos, né? Como é que vai fazer menos? Aí isso força um pouco a galera, às vezes, a não ter medo, aí vai lá e tem que continuar, né, com as condutas, né? Isso aí. Legal. Isso aí. Isso norteia mesmo, é bem interessante, gera muitas coisas, assim, até a gente até está tentando inserir aqui a enfermagem nisso, porque daí elas podem saber se podem tirar sozinha ou se precisam chamar o físio para ir junto, né? E, enfim, é bem interessante. A dinamometria de preensão palmar, então, a gente tem um protocolo da recomendação da Sociedade de Terapia da Mão. Então, como é que funciona? Os pacientes ficam sentados sem apoiar o cotovelo, posicionado com o ombro levemente aduzido, o cotovelo fletido a 90 graus, o antebraço em posição neutra e, por fim, a posição do punho pode variar entre 0 e 30 graus de extensão e 0 e 15 graus de desvio lunar. Nessa posição, então, o indivíduo vai fazer a apreensão com o membro dominante por 3 vezes, aperta por 6 segundos, com uma pausa de 30 segundos entre as apreensões. E é considerada a média dos 3 valores. Esse protocolo funciona dessa forma. Tem um outro protocolo de outros autores que o intervalo ele deve ser de 1 minuto e é considerado o valor que foi mais alto das três apreensões que foram feitas. Eu achei interessante trazer um dado de que a mão dominante e a não dominante têm diferença, né? Então, isso na hora de fazer pesquisa influencia. Em geral, a mão dominante ela é 10% mais forte. E o ponto de corte para idosos, então, que define fraqueza muscular, é abaixo de 26 quilos para homem e abaixo de 16 quilos para mulheres. Eu não encontrei nenhuma outra população com ponto de corte. Se alguém assim já encontrou e quiser compartilhar, mas foi bem difícil, assim, eu queria, como eu estou usando, claro, para Covid eu sei que não ia ter, né, mas, enfim, não achei ponto de corte para outras populações. Aí a gente tem também a dinamometria de músculos periféricos, que pode ser a dinamometria isocinética ou a dinamometria portátil. Então, a isocinética ela é considerada padrão ouro na avaliação de desempenho muscular. Ela é confiável, precisa e reprodutível, gera valores de força, trabalho, potência e endurance do músculo. É computadorizada, permite 3 tipos de contração, possui velocidade angular e a resistência oferecida é variável e se acomoda à força do indivíduo. Quais são as vantagens do isocinético? Ela não adiciona carga extra, ela avalia ou reabilita, pode ser usada tanto para avaliação quanto para reabilitação, e avalia músculos de diferentes articulações. A desvantagem é que o preço dela é muito elevado, permite só
movimento monoarticular e avaliam aquela desvantagem ali, tá? Eu esqueci de apagar. Mas ela não avalia no gesto esportivo, por exemplo, né? Que é uma desvantagem. E o portátil, então, é uma forma de avaliar a força de maneira objetiva, mais facilmente aplicável na prática clínica. Então, ela é um dispositivo que pode substituir a subjetividade do teste muscular manual, porque é conveniente, portátil, é fácil de usar e é relativamente barato. Então, o dinamômetro é colocado entre a mão do avaliador e a parte do corpo que gostaria de ser testada. Aí o indivíduo faz a sua força máxima. Aí aqui eu trouxe a tabela do estudo que foi feito pelo grupo, né, do Douglas. Aqui eles trazem, então, a comparação do grupo controle com o grupo intervenção, aqui da apreensão palmar e da dinamometria portátil que eles fizeram também, né? Aí aqui faz a comparação com um lado parético e com o lado não parético. Aumenta um pouquinho, Ju. Aumenta um pouquinho. Eu não sei, só eu que estou com problema, não sei se o pessoal está conseguindo. Não, mas eu pequeno, não consigo. É pequeno mesmo, é pequeno. Eu queria botar os links para eu abrir, porque é muito pequeno. Vê se assim dá, Fê. Tá melhor, aham. Esse foi do mestrado do Douglas. Isso. Que foi um dos meus primeiros mestrandos que a gente fez ali na Santa Casa, com o cicloergômetro. Isso. Com pacientes pós-AVC, assim, bem agudo. Isso então, aí. A gente fez tanto a avaliação de membro superior, quanto a avaliação de membro inferior. E aí o grupo intervenção, a gente fazia o ciclo 2 vezes por dia, e o grupo controle fazia o ciclo uma vez e físio convencional por dia. Mas os resultados foram bem legais. Foram bem positivos. Tem vários aqui com valor significativo, né? Agora, estamos chegando ao fim. Então, os testes cognitivos, né? Então, o MOCA-B, então, ele avalia comprometimento cognitivo leve, avalia domínios cognitivos de funções executivas, linguagem, orientação, cálculo, abstração, memória, percepção visual, atenção e concentração. É traduzida e validada para o português. Ela pode ser aplicada em todo e qualquer indivíduo, inclusive de baixa escolaridade, incluindo analfabetos. Essa é a diferença entre o MOCA e o MOCA-B, né? O MOCA-B pode ser aplicado em analfabetos, porque tem uma correção de pontuação. O ponto de corte, então, é 25, então acima disso é considerado normal, abaixo denota um comprometimento cognitivo leve, e o tempo de aplicação tolerado é de até 20 minutos. Essa aqui eu vou abrir fora, porque senão não ia dar certo. Então, essa é a escala, né, que tem toda uma forma de aplicação dela, né? A gente tem descrito toda a forma de aplicar ela, então aqui primeiro mostra para o indivíduo que vai fazer, a gente anota o horário de início e o horário de final para acompanhar se fez em até 21 minutos, né? Sendo que o ideal é que seja feito em até 15 minutos. Daí, a partir daqui, a gente não mostra para o indivíduo, né, que está fazendo e segue fazendo as perguntas que estão descritas. Aqui está a pontuação para colocar do lado, né, em toda a escala ali tem a pontuação do lado para poder colocar aqui do lado, né, e por fim aqui a pontuação total. Aqui as imagens, né, que tem algumas perguntas ali que exigem que tenha essas imagens para que possa serem dadas essas provas. Tu acaba vendo vários domínios, né, Ju? Várias esferas cognitivas ali que ele está avaliando. Tanto nomeação, percepção, atenção, memória. Então, ela é uma escala bem completa, porque ela vê várias esferas cognitivas, assim. Isso aí. Aqui
Aqui eu vou aumentar já antes de abrir a apresentação, acho que eu vou precisar. Tudo certo, tudo certo. Tudo. Então, aqui é a aplicação do MoCA para predizer perda cognitiva depois do AVC, para predizer quanto vai ter de perda cognitiva após o AVC. Que essa perda cognitiva tem mais chance de acontecer ou menos chance, ou também se influencia a mortalidade. Nesse artigo, na verdade, tinha muitas tabelas, muitas figuras. Metade delas eu confesso que eu não entendi muito bem, então eu trouxe as que eu entendi, mas depois dá para a gente olhar com mais calma, assim, essas outras que tinha, né? Então, nessa tabela 1, eles trazem a característica, tem toda uma parte anterior aqui, só que não caberia tudo aqui, o resto, a princípio, não interessaria nesse momento, né? Então, eu trouxe só aqui a parte que ele fala sobre o MoCA. São 2 estudos que são comparados. E aí, então, eles colocam o N de cada estudo dos indivíduos que estão com o score de MoCA abaixo de 26. Tá? Então, os estudos têm siglas ali, né? E aqui comparado, se eu não me engano, isso aqui é isso aqui, só um minutinho. Esse terceiro agora eu não me lembro o que é, mas eu sei que esses 2 aqui, eles estão comparando 2 estudos, tá? E nessa figura 3, eles fazem a curva de como é o comportamento do MoCA ao longo dos meses desses sobreviventes depois do AVC, né? Então, na linha vermelha são os que tiveram o MoCA abaixo de 26, né? E a linha azul são os que tiveram acima ou igual a 26. Nossa, que legal. Olha a diferença. É ladeira abaixo, como falam, né? Ladeira abaixo, exatamente. E aí, o MoCA também ele é legal porque conforme a esfera cognitiva que tu quer se apegar no trabalho, tu pode escolher uma parte dele e falar só aquela parte, ou então falar o score total, dependendo do que tu está estudando, né? Sim, tu pode pegar só a parte que te interessa ou o score total. E esse aqui é que eu vou mostrar aqui no site, que também não ia ser possível de ver. O mini exame de estado mental, então, ele é um teste também para avaliar a função cognitiva. Ele é rápido de ser aplicado, ele leva em torno de 10 minutos. Então, aqui não sei se tem como comentar, que facilita um pouco a aplicação, né? Não requer material específico, tem só a impressão da escala do teste. E aqui as perguntas que são realizadas, né? Em que dia nós estamos, orientação espacial para ver onde que a gente está, pedir para repetir palavras, fazer cálculos, né? Isso tem no MoCA também, né? Mas ele tem alguns cálculos diferentes. Soletrar a palavra de trás para frente. Memorização, então, parecido com o MoCA também, tem palavras que diz antes e depois repete. Linguagem. Então, ele tem que fazer diversas atividades, assim, de linguagem, né? Muitos acabam falando que o minimento é mais fácil, assim, que o minimento não é capaz de detectar um comprometimento cognitivo leve bem no início, assim, diferente do MoCA, que ele é mais sensível. Isso é o que trazem, né? É o que Sim. Já li várias coisas sobre isso, assim. Mas, ao mesmo tempo, já apliquei em pessoas que o minimento deu para ver nitidamente o comprometimento e no MoCA não. Então, é muito relativo, assim, sabe? Mas são os 2 principais que as pesquisas usam, né?
É que em pesquisa acaba sendo um número grande, que daí você tem que achar, Resolve, né? Uhum. Isso varia de acordo com N, né? Uhum. Então, cada um também tem a pontuação do lado. O normal é acima de 27 e a demência, quando é menor, é igual a 24 pontos. Também eles consideram quando não tem escolaridade, né? O ponto de corte ele diminui para 17. Isso varia muito, né? Isso é uma coisa também bem importante. Tem vários autores que têm diversos pontos de corte, então, quando a gente também vai escrever um artigo, a gente sempre tem que se embasar por um autor, né? Sim. Difere entre eles, né? Sim, que nem a dinamometria, né? Também varia os protocolos. Tem que seguir uma linha, senão enlouquece. Então, aqui, como que esse artigo trouxe, né? A performance do Mini-Mental em indivíduos idosos com patologia, pacientes psiquiátricos, né? Então, na verdade, eles trazem o MoCA e o Mini-Mental. Aqui a caracterização do grupo, né? De acordo com as patologias, o score do MoCA, o score do Mini-Mental. E aqui eles fazem um menos o outro para ver qual é o valor que dá. E aqui nessa figura aqui, eles mostram qual é o número que traz sensibilidade e especificidade na aplicação dessas avaliações. É isso, Fê. É isso? Muito bom. Pontualíssima. Ui, caiu um raio aqui agora, é horrível. Quase desligou tudo. Pode fechar, Ju. Pra gente ver a galera aí um pouquinho. Tá todo mundo tão quieto que dá até um nervoso aqui. Só nós duas que falamos, né, Ju? Vamos ver o pessoal aí, galera. Vamos abrir a câmera aí para falar um pouquinho. Todo mundo com frio. Parabéns, Ju. Gostei muito, tá, da tua apresentação. Acho que deu para ter uma boa noção, assim, de algumas, né? Como tu falou. São muitas, assim. Mas essas são as principais usadas. Claro, tu puxou bastante para o teu lado hospitalar, que é a tua área mais de atuação. Mas acho que é importante também a gente ter essa visão. E aí, galera, todo mundo vivo? Então tá. Que bom ver as cabecinhas fazendo assim, ó. Alguém quer perguntar alguma coisa? Falar alguma coisa? Nada? Ficou tudo claro? Ninguém com dúvidas? Eu não consegui pegar desde o começo, mas ali do índice de Bartel, né? Mas a aula está gravada, né? Sim, eu estou gravando, daí depois a gente tem um canal no YouTube que a gente fez só para colocar as nossas aulas, assim, né? Então a gente vai gravando e vai colocando lá. Aí depois eu te passo, tá, Tati? Tem lá todas as gravações desde o ano passado, assim, que a gente está fazendo isso daí. Justamente para o pessoal voltar e assistir depois, tá? Parabéns para a Juliana, muita informação, mas muito interessante. Obrigada. É muito desafiador falar de tantas escalas. Quando eu comecei a fazer, meu Deus! E aí trazer os artigos ainda, daí tinha que ler, daí tinha que entender o artigo, daí é desafiador. Foi por isso que a gente está fazendo isso, tá? Tô tentando fazer esse exercício com alguns de vocês, assim, justamente porque não basta só aplicar a escala, né? Além de aplicar a escala, a gente tem que ver se ela é validada, a gente tem que aprender a aplicar e depois a gente tem que aprender a interpretar ela e a colocar ela no artigo, né? E trazer o que é mais importante de informações. Então, aí, desde a apresentação do Arthur, a gente consegue ver as várias maneiras que são expressas, né? Os instrumentos de avaliação. Acho que é mais por isso, assim, que eu estou trazendo isso, porque a escala, né, é fácil, tu vai lá, tu lê no sentido, vou trabalhar com essa escala, tu vai lá, tá tudo na internet. Mas o mais legal é fazer essa relação, assim, de como que a gente expressa isso, né, no artigo, como é que a gente vai expor isso, tá? Ô, Ju,
Vou dar um comentário, eu não sou muito participativa, mas como ela é mais da área hospitalar, assim, é uma área que eu me sinto um pouco mais à vontade de comentar. Tu falou ali sobre as avaliações que vocês fazem, sobre a escala que vocês utilizam para internação, né? E o meu cachorro tá chorando enlouquecidamente, querendo entrar dentro de casa. Mas, enfim, lá no Conceição, o que acontece? A gente aplica a IMS, né, na UTI. Em alguns momentos, a gente acaba auxiliando no andar também, mesmo quem trabalha na UTI. E isso foi uma coisa que eu senti um pouco de dificuldade. Por quê? Porque, às vezes, eu chegava para auxiliar na internação e eu não conhecia os pacientes, né? E se tu tem uma escala de referência, né, tu sabe a partir de onde aquele paciente parou, né? Uhum. E aí tu tinha que fazer? Tu tinha que voltar, ver todas as evoluções anteriores para ver, né? Para te poder evoluir, né? O paciente, né? Uhum. E aí isso era uma dificuldade que a gente tinha na época, que era uma coisa que até a gente estava querendo trabalhar sobre essa questão de colocar a escala para pacientes do andar, justamente para a gente ter essa progressão, né? Uhum. E isso é muito importante, né? É uma coisa que a gente acabava sentindo muita falta na prática mesmo, nem falando sobre pesquisa, né? Porque em pesquisa é mais utilizado, né? Mas, às vezes, na prática clínica, isso faz muita diferença na questão, realmente, da evolução, né? Dos atendimentos e da funcionalidade dos pacientes. Não, e outra coisa, quanta informação não tem nos hospitais, né? Com essas escalas. Tá tudo lá, né? Tá tudo lá descrito, tá tudo lá, é só alguém pegar, interpretar isso, correlacionar, enfim, tá tudo lá, né? Tá tudo lá, tem muita informação, muita informação. Se a gente cria um hábito, né? Claro que, né, o meu ambiente é mais hospitalar, mas acho que até em clínica, se a gente cria um hábito de avaliação e reavaliação e de rotina e tal, tu consegue ter uma evolução, tu consegue ir para frente e enxergar aquilo, né? Então é bem interessante, assim. Acho que isso que também essa questão de unir a pesquisa com a prática clínica trouxe para a prática clínica, né? Porque na pesquisa a gente sabe que isso tem que acontecer, porque senão tu não quantifica, tu não tem como ter nenhum dado. Mas trazer isso para a prática clínica é um desafio, mas que facilita depois que entra na rotina, né? Verdade. Eu tô com a câmera desligada, tá? Tô no carro. No hospital que eu trabalhava, eu não atendo mais, eu não atendia adultos, mas os setores e as UTIs, eles aderiram ano passado um aplicativo que é da Luthier, da Laura, sabe? Não sei se algum hospital atende, e era bem legal, então assim, era monitorado desde a internação, na verdade na UTI pediátrica, às vezes nós tínhamos porque era acima de 13 anos, então, desde a internação, como aquele paciente chegava de mobilidade até a alta, assim, então tinha todo um histórico, assim, tinham muitos dados que a gente conseguia interpretar, e para o hospital, assim, para a gestão, a Físio conseguiu crescer bastante, porque eles viam da importância de fazer essa mobilização e de ter um dado, assim, gráfico, que muitas vezes a gente atende, mobiliza, mas não passa dados do quanto isso é importante, de se reduz a internação, né, o quanto que a gente consegue auxiliar os pacientes. Eu achei bem legal, assim, a iniciativa de ter aderido a algo que era um pouco mais prático, né, a gente preenchia no celular mesmo, era um aplicativo, cadastrava o paciente, ia preenchendo todos os turnos que atendiam, preenchiam, se aquele paciente saiu do leito, por exemplo, assim, de manhã ele ficou em ortostase, por que nos próximos 2 dias ele não ficou? Se teve intercorrência, né, achei bem legal também, sim. Que muitas vezes a gente aplica... Na UTI, Tati. Esse era um controle que a gente tinha. Só que, claro, era tudo baseado nas 2 instituições que eu trabalhava. Uma a gente usava a PERME, que fala um pouco mais sobre a clínica do paciente, porque fala sobre anexos, né? Oxigenoterapia, né? E mais voltada para a funcionalidade, que é a IMS. Isso era uma coisa que era até cobrada, assim, pela gestão, sabe? Tá, hoje ele ficou em ortostase, né? Então, amanhã, o objetivo, então, é deambular pelo menos alguns passos, por exemplo, né? Por que isso não aconteceu? Exato. Deu uma intercorrência, né? Clinicamente não está mais tão bem. Então, isso é uma coisa bem legal, como tu falou, até para dar um feedback a nível de gestão mesmo, né? Sobre a própria fisioterapia, a eficiência, né? A eficácia da físio, enfim.
Aqui tá um chuvão. É porque às vezes eu via que na UTI a gente usava algumas questões de avaliação, mas a gente não levava adiante, né? Não fazia indicadores. Eu sei que hospitais tipo Moinhos, que é Julital, que talvez vocês estão no Conceição, tem uma estrutura maior de coletar esses dados e gerar dados realmente, né? Não só fazer a coleta e aquilo ficar arquivado, não, né? Não traz tanto resultado. Mas bem legal, adorei a apresentação, Julie, parabéns. Obrigada. Também gostei muito, Ju. Parabéns. Obrigada. Gostei muito porque é muito meu chão, né? Essa coisa que tu trouxe um pouquinho mais para a prática hospitalar, a gente acaba sentindo mais afinidade, né? Quando a gente atua. Né? É mais fácil de enxergar umas coisas. Mais alguém, gente? As próximas apresentações a gente tem que treinar a qualificação da Catine, a gente vai treinar a apresentação da defesa da Priscila, de mestrado, né, Pri? A gente tem a qualificação do César, então são os 3 próximos aí na fila para apresentar para o grupo de pesquisa, tá? Então a galera já vai se preparando. Certo? Mais alguém, gente? Isso? Então tá. Ju, muito obrigada. Parabéns, muito bom. Tá. Semana que vem não temos reunião, daí na outra semana a gente tem, tá? Depois eu coloco ali no grupo a data certinha. Certo, galera? Então, tá bem. Então tá. Boa noite, gente. Um abraço. Até mais. Tchau, tchau. Boa noite. Tchau. Boa noite. Boa noite. Boa noite, prof.